Como não se deixar dominar pelo medo e ansiedade? Esse é o tema da reunião de hoje, dia 14 de junho de 2025. Como seria a sua vida se você conseguisse gerir melhor as suas emoções? Controlar, se perceber a tempo antes de fazer qualquer coisa que vá te prejudicar. Como seria a sua vida se você conseguisse enfrentar o medo? Se você conseguisse se libertar das travas que te impedem de fazer o que você gostaria de fazer? Como seria a sua vida se a ansiedade não fizesse parte do seu cotidiano? É sobre isso que nós vamos falar nessa reunião aqui, no dia de hoje, que a gente definiu lá na comunidade Divas. Se você ainda não faz parte da comunidade Divas, vou deixar link aqui abaixo desse vídeo para você entrar e fazer parte também da comunidade Divas. Convido vocês a estarem mais próximos para que a gente enfrente os medos, enfrente os desafios e assim, obviamente, ter um resultado totalmente diferente depois. Deixa eu só dar essa sensação aqui. Vamos então começar pelo começo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Edivanice Buque de Godoy Bueno. Eu sou do interior de São Paulo, cidadezinha chama Santa Bárbara do Oeste. Sou casada com Emerson há 21 anos, tenho 2 filhos adolescentes, 18 e 16 anos, Evandro e Elisa. Eu escrevi 2 livros, Mulher, Mãe e Dona de Mim, e Mulheres Além do Tempo. 2 livros que eu também vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Seria bem interessante se vocês conhecerem um pouco mais de mim nesses livros. Hoje eu me intitulo como mentora de consciência. Sou terapeuta, especialista em PNL. Também tenho formação em Barra Axis e radiestesia terapêutica. Atuo mais como terapeuta hoje em dia e tenho essas mentorias que são viradas de chave para quem resolve investir em si mesmo e fazer a sua vida acontecer. Eu amo o meu trabalho, eu amo trazer consciência para as pessoas. Porque assim elas transformam a vida delas e se sentem muito mais felizes. E é muito bom ser canal para a felicidade das pessoas. Eu sempre gostei de ver as pessoas felizes. Tudo o que eu estudei até hoje foi primeiro para mim, para eu aplicar na minha vida. E o que não fez sentido, eu nem falo por aqui. E o que fez sentido, que eu vi mudanças, que eu vi transformação, eu trago nos meus conteúdos. Então, quem ainda não me segue aqui no YouTube, me siga. Vamos fazer parte. Vamos divulgar essas informações que são tão relevantes para as pessoas. Hoje nós vamos falar como não se deixar dominar pelo medo e pela ansiedade. Eu montei uma apresentaçãozinha para estar... Peraí, deixa eu ter... Bom dia, Sandra. Não entrou? Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Começar com o nosso tema. Qual emoção costuma dominar você com mais frequência? É o medo ou é a ansiedade? Respondem aqui para mim no chat ou nos comentários, né? Quem estiver assistindo depois. E quem está ao vivo, quiser abrir o áudio e dizer, pode ficar à vontade também. É o medo ou a ansiedade que mais incomodam vocês? Mais dominam vocês? Vocês perdem o controle da situação com elas? Ninguém quer falar? Para mim sempre foi medo. Ninguém quer falar? Quer falar? É o medo também, né? Medo também. É o medo, né? É, o meu também era o medo. Vamos dar continuidade.
Então, primeiramente, vamos entender as emoções, né? O que que elas estão querendo nos dizer? Por que que elas aparecem? Né? Qual é o significado que a gente dá para isso, né? Bom, as emoções, elas são mensageiras, elas não são inimigas. A emoção, ela sempre parte de algo que a gente já viveu no passado ou que a gente viu alguém vivendo e elas surgem para nós para nos dar um recado, para nos dar uma mensagem, para nos trazer algum significado a respeito daquilo. Então, elas não são nossas inimigas, né? Assim como a gente estava falando do medo, né? Elas não são nossas inimigas, elas aparecem para nos proteger. Essa que é a função principal das emoções. O medo, ele nos protege. A ansiedade, ela nos antecipa algumas ameaças. Porém, tanto o medo como a ansiedade, muitas vezes trabalham com coisas imaginárias, principalmente a ansiedade. Ela traz situações muito imaginativas, situações que nunca que vai ter a possibilidade de acontecer. Algumas coisas, sim, são reais, é bom a gente olhar para isso, mas muitas das coisas são imaginárias. E é aí que mora o problema, porque quando as emoções, elas tomam conta e acabam paralisando a nossa ação, o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria estar buscando. A gente trava e não vai mais atrás. Vou dar um exemplo assim prático, né? Eu preciso arranjar um emprego e eu não tenho coragem de entregar o currículo de medo de ser rejeitado. Quem nunca, né? Logo lá no começo, a gente tem esse medo de iniciativa e não dar certo, não conseguir colocar, ser aceito. Então, por medo da rejeição, eu nem vou atrás. E eu nem indo atrás, o que acontece? Não acontece nada, porque eu não fui atrás, eu não consegui. Né? Trazendo esse caso do emprego, se eu não fui atrás, nunca que alguém vai bater na minha porta querendo me empregar. Eu preciso buscar por essas oportunidades. Quem é autônomo, né, trabalha com vendendo produtos, se eu não for atrás dos clientes, eles não vão vir até mim. Então, precisa dessa ação. E quando o medo nos paralisa, ele vai também dominar a nossa vida, ele vai proibir que a gente tenha evolução. Então, o problema não é sentir medo, sentir ansiedade. O problema é quando a gente não consegue lidar com ela, não consegue gerenciar, né, de forma que eu faço o que precisa ser feito apesar do medo, da ansiedade. Bom dia, Eudenice. Eu te falei bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, senhora. Também, graças a Deus, tudo bem. Tá bom, vamos lá, dar continuidade. E como que o corpo, né, como que o medo e a ansiedade, elas atuam no nosso corpo? Geralmente, né, cada pessoa tem um jeito de sentir as coisas, né? Quando fala assim, eu estou apaixonado. Cada um sente de uma forma diferente. E o medo e a ansiedade também. Mas tem algumas coisas que acabam sendo padrão para todo mundo, né? Que é o corpo, ele se coloca em alerta. Então, a primeira coisa é o batimento cardíaco, né? A gente sente o coração bater mais rápido. A gente sente que a respiração encurta. E a mente começa a criar cenários negativos. É assim que vocês sentem o medo e a ansiedade? Bom dia, Francelina. É assim que vocês sentem? Bom dia, queridas. Bom dia.
o nosso sistema nervoso, ele é ativado. Nós sentimos dificuldades de nos concentrar, né? O sistema nervoso, ele ativa e a gente tem essa dificuldade de raciocinar, de pensar a respeito daquilo. E a gente acaba tomando decisões de forma automática. E, em alguns casos, afeta também o nosso sono. A gente perde sono, tem insônias, por causa de medo e de ansiedade. Bom dia, Fabiana. E agora eu vou passar uma atividade para vocês. Bom dia, desculpa o atraso. Sem problemas. Quem quiser abrir a câmera, tá? Hoje eu estou olhando para vocês. Eu sempre fico com os slides e eu perco vocês, né? Então, hoje eu não estou apresentando os slides. Até mesmo porque a maioria vê pelo celular e fica bem pequenininho, né? Então, não resolve nada. Daí, quem quiser ter a apresentação, né? O PDF dos slides, é só postar no Instagram e me marcar. E daí eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, vamos fechar os olhos por uns segundos aqui, rapidinho. Respira fundo, fecha os olhos para se concentrar. Traz à memória algum momento onde você sentiu medo ou ansiedade na sua vida. Ou os dois. E se lembre de como isso estava no seu corpo. Onde que tinha a atenção? Né? Como é que estava a sua respiração? Como é que estava o seu coração? Seus pensamentos? Primeiramente, né, observa como que essa emoção se manifesta no seu corpo. Lembra de algum fato, algum momento onde você estava sentindo medo e ansiedade? Perceba o seu corpo. Ficou tenso? A respiração, como é que estava? Os pensamentos? Vai trazendo isso para a consciência. Tá? E agora escrevam aqui no chat, ou abre o microfone e fala. Se vocês percebem, né, o batimento acelerado, a respiração encurtada, se realmente a mente cria cenários negativos, como é que vocês percebem, né, o medo e a ansiedade no corpo de vocês? No corpo e na mente. Alguém quer compartilhar? Bom dia, Divanice, tudo bem? Bem. Eu achei interessante porque eu fui lá na minha prova de habilitação e eu achei interessante porque parecia uma bomba relógio na realidade. Eu consigo decifrar isso do meu corpo, porque era aquele misto assim de eu quero concluir essa prova, já chegar no final com ela e ter a certeza que eu fui aprovada, né? Mas o meu corpo ele estava super acelerado, super fora de si. A mente, aquela agitação, o coração bombardeando, assim, sabe? Uhum. E bem tenso, muito, muito tenso o corpo. Certo. Alguém mais quer compartilhar? Não? Pode falar, Fabiana. Só abrir o áudio. Consegue? Eu remeti a um momento que eu precedia a uma cirurgia e a sensação era de a respiração muito curta e uma dor no estômago,
uma embolação aqui de sentimento, uma gastura. Aham. E nesse momento, meu coração sempre acelera muito. Eu tenho episódios assim de querer desmaiar, de tossir, porque o coração acelera, tem aquela arritmia forte. Então, isso sempre acontece. Olha, obrigado por compartilharem aqui. No final, a gente vai fazer alguns exercícios para trabalhar essas. Aqui já vou passar algumas coisas, e depois, no final, mais alguma coisinha que eu quero passar para vocês, para dominar tudo isso aí. Vamos seguindo aqui, ó. Por que nos deixamos dominar por essas emoções? Vocês têm alguma ideia? O que acontece que a gente acaba se deixando levar por essas emoções? A Francelina falou que o medo causa nela a necessidade. Opa! A necessidade de tomar decisão e reagir. Ela fala da importância do equilíbrio interior para não agir com imprudência. Isso mesmo. Por isso que estamos aqui, para aprender a lidar e não fazer coisa errada, né? Porque na hora que a gente está com medo, está com ansiedade, ou a gente trava ou a gente faz besteira, né? Principalmente se a emoção que vier à tona é uma raiva, né? Alguma coisa assim, acaba tomando decisões que complicam a gente pro resto da vida. Por que nos deixamos dominar por essas emoções? Vocês têm alguma ideia? Vamos lá, primeira coisa de tudo, né? Por causa das nossas crenças limitantes e o nosso inconsciente. A gente acaba caindo sempre nisso aí, né? Tudo o que a gente vive hoje é reflexo das nossas crenças, do que nós criamos na nossa mente. A Francelina falou, experiências passadas negativas. Isso aí, tudo bem. Nós criamos a partir do que já está aqui na nossa mente. É como se não existisse mais nada, só o que está aqui na nossa mente, que é verdade, que é o que pode acontecer na nossa vida. Nós travamos a nossa vida para repetir o que está aqui, né? Como uma forma de ciclo. Tudo que é diferente do que está aqui, o nosso corpo entende como uma ameaça. Por quê? Porque ele não conhece. Ele só conhece o que a gente viveu, né? A nossa mente, ela só conhece o que a gente viveu. O que a gente não viveu, ela trava, ela pensa, não é para você, e trava. Traz o medo, traz a ansiedade, traz várias outras emoções para que você não avança, para que você não faça, por ser diferente. Então, essas crenças limitantes que nós adquirimos ao longo da vida, elas que disparam, né, o medo e a ansiedade, que é justamente para que você não faça, né? O objetivo dela é que você não faça. E o objetivo nosso, né, como seres pensantes, é mostrar para a nossa mente que aquilo não é perigoso, que aquilo não tem problema, que se eu fizer vai ser melhor para mim. E mesmo que aparentemente seja algo ruim, no futuro vai ser bom. Como quem foi mesmo? A Francelina falou, né? Experiências passadas negativas também, elas influenciam e muito nas nossas decisões, nesses medos, nessas ansiedades. Por quê? Porque se aconteceu no passado, a nossa mente entende que vai acontecer de novo. Então, se eu estava dirigindo um carro, veio um louco lá e bateu no meu carro, e eu precisei ir para o hospital, quebrei uma perna, sei lá, aconteceu alguma coisa comigo. A outra vez que eu pegar o carro, o meu corpo vai me mandar sinais. Não faça isso, isso é perigoso. Que aconteceu uma vez. Mas vocês percebem que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer toda vez que eu pegar o carro? Então, nós precisamos mostrar para a nossa mente. Sim, aconteceu uma vez. Mas quantas outras vezes eu peguei o carro e não aconteceu nada? E não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer de novo. Então, nós precisamos educar a nossa mente, reprogramar, né? Curar esse trauma do que aconteceu no ano passado
para que ele pare de interferir na nossa vida agora, no presente. A Fabiana está com a mão levantada, mas acho que é da outra vez, né? Tá. Então, as experiências que não foram resolvidas no passado, elas interferem no medo e na ansiedade hoje, no presente. E o terceiro, não menos importante, né, é uma falta de educação emocional. Infelizmente, poucas pessoas têm um controle emocional e conseguem ensinar isso para os filhos. Se é professor, né, ensinar para os alunos. Hoje se fala mais disso, mas até muito tempo atrás nem se falava de emoções, principalmente na escola, né? Não se trazia isso. Os pais, muitas vezes, não sabem lidar com as emoções dele. Como é que ele vai ensinar a criança a lidar com as emoções? Então, essa falta de educação emocional também faz com que medos e ansiedades sejam disparados. Daí, esses são os motivos que a gente precisa estar alerta. Agora eu vou passar 3 passos para que vocês comecem a gerenciar melhor as emoções. Aqui eu estou falando de emoção de forma geral. Pode ser medo, pode ser ansiedade, raiva, qualquer emoção que venha à tona. Às vezes é uma euforia, uma alegria muito grande, qualquer coisa, qualquer uma das emoções que vocês têm, né? Então, o primeiro passo, né, já anota aí, nomeie o que você sente. Esse é o primeiro passo para a nossa educação emocional, para a gente identificar as emoções. Porque quando a gente não sabe o que está sentindo, é mais difícil para a gente lidar. Que eu não sei o que é isso. Então, a partir do momento que eu paro e penso, o que é que eu estou sentindo? Deixa eu colocar aqui no papel. O que é que eu estou sentindo hoje? O que é que eu estou sentindo agora? E eu começo a dar nome para esses sentimentos, eu trago para a consciência de que eu posso lidar com esse problema. Tá? Primeiro passo, nomeie o que você sente. É importante, né? É o medo, é raiva, é inveja, é avareza, é ciúme, é nojo, é insegurança, é euforia, alegria. O que é esse sentimento? E eu abro aqui um parêntese, né? Inclusive, acho que é um tema para uma reunião, né? Para a gente trazer. Quantas emoções nós, seres humanos, somos capazes de sentir? Vocês têm alguma noção de quantas emoções nós temos? Quem já tem esse conhecimento? Porque muitas vezes nunca foi nos falado sobre emoções. Muitas vezes a gente nem sabe quais são as emoções que existem. E eu não sei identificar o que é isso que eu estou sentindo. Eu mesmo sou uma pessoa que nunca fui ensinada sobre emoções. Nunca ninguém falou para mim. O que você está sentindo é raiva, o que você está sentindo é isso. Qual é o nome disso que você está sentindo agora? Né? Nunca eu tive essa educação de olhar para o que eu estou sentindo e dar um nome para isso. E não trazia para a consciência quais eram essas emoções. E grande parte da população também não sabe. Muitas vezes a gente fala, eu estou com medo. Não, desculpa. Às vezes a gente está sentindo medo, mas diz para si mesmo, eu sou fraca. Eu sou uma incompetente. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas não consegue perceber que o que está sentindo é medo. Então, quando você dá um nome para o que você está sentindo, é muito mais fácil lidar com aquilo. Então, aqui eu já vou até anotar aqui, colocar na enquete para a gente trazer sobre as emoções. Quais são as emoções? Quantas são as emoções que existem?
E trazer essas nuances de uma coisa para outra para a gente aprender a lidar com as emoções que a gente sente. Tá? Vou até colocar ali, se na comunidade for votada, a gente fala sobre isso. Que a partir do momento que você dá o nome, você traz para a consciência e, com certeza, você vai lidar muito melhor com a emoção. Segundo passo para começar a gerir as emoções. Respire com consciência. Respirar com consciência. Muitas das emoções, né, que a gente já falou anteriormente aqui, elas aceleram o coração e encurtam a respiração. Então, quando você passa a respirar com consciência, você acalma o batimento, acalma você mesmo, e você se coloca em consciência, você se coloca no momento presente. Bom dia, Pené. Você se coloca no momento presente. Bom dia, bom dia. Quanto tempo? Tempo que eu não vi essa carinha. Então, quando você toma consciência, né, da sua respiração, você vai para o momento presente. E ao ir para o momento presente, você traz consciência. E trazendo consciência, você lida melhor com aquela situação. Então, eu sempre comento, né? Eu trago a respiração 4-4-8. Alguém aqui conhece essa respiração? 4-4-8? Conhece, né? Eu já trouxe algumas vezes aqui. O que é a 4-4-8? É você inspirar pelo nariz em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Aí você vai segurar a sua respiração, né? Vai prender por 4 tempos. Conta até 4. E depois você solta pela boca bem devagar em 8 tempos. Então, puxa em 4, segura 4 e solta em 8. Quando você para prestar atenção na sua respiração, você vem para o momento presente. Você vem para o que está realmente acontecendo ali. E isso traz uma calmaria e oxigena o seu cérebro, te ajuda a pensar e tomar melhores decisões. Então, esse segundo passo ele é muito importante para qualquer emoção, né? Como eu já disse para vocês. Terceiro passo, mude o foco imediatamente. Ao parar e prestar atenção na sua respiração, você já vai estar mudando o foco. Tá? Então, esse terceiro acaba sendo um complemento do segundo. Porque quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você está prestando atenção na sua respiração e você acaba desligando as outras coisas que estão acontecendo. Então, respirar e manter o foco na respiração. Tá? Quando você muda esse foco, você toma conta da situação. Você passa ali naquele momento a trazer consciência e agir para fazer o que precisa ser feito, né, para resolver. Por favor, pode dar um exemplo de como mudar o foco? Então, quando você presta atenção na respiração, você já está mudando o foco. Né? Vamos supor que está tendo uma briga, uma discussão, alguma coisa, você fala assim, peraí. E você começa a respirar. Porque para você fazer a técnica 4-4-8, você precisa contar. Então, você vai expirar pelo nariz, contando até 4. Segurar 4, soltar 8. Então, automaticamente, você vai desligar o que está ao seu redor. Então, assim, você já vai estar mudando o foco. E depois que você está fazendo ali a técnica da respiração, você foca no quê? Como resolver. Você vai fazer perguntas. Como que eu resolvo essa situação? Como é que eu saio daqui? O que que eu estou sentindo? Né? Se você ainda não nomeou o seu sentimento, esse é o momento. Você nomeia o seu sentimento para trazer a clareza de como resolver. Então, sai daquele ambiente pontuado que você está para trazer o foco do que precisa ser trabalhado. Respondi a pergunta, Francilene? Joia.
Então, dando continuidade, né? Como mudar o foco. Então, mova o corpo, né? Sai do lugar, dá uma caminhada, sai do ambiente, vai fazer alguma outra coisa, fale algo positivo em voz alta para você mesmo, sorria. A gente despreza muito uma coisa tão fácil e tão importante, muitas vezes, né? Que é o sorriso. Quando a gente sorri, a gente fala para o nosso corpo, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, toda a química negativa que estava, ela começa a reverter. O nosso corpo, outro tema ótimo para reunião, o nosso corpo e a nossa mente, elas estão sempre interligadas. Então, eu não consigo falar que eu estou triste, estou com dor, com um sorriso no rosto. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é natural. Quando a gente começa a falar de algo triste, o nosso ombro vem para frente, a nossa cabeça cai, o nosso rosto fica mais ali, né, tristezinho. E se a gente fala de coisas alegres, é normal, a gente sorri, a gente levanta, a gente expande. Então, o corpo e os sentimentos, as emoções, elas estão muito interligadas. Então, quando eu sorrio, eu já transmito para o meu cérebro que está tudo bem, e ele começa a produzir, né, os hormônios, né, a química necessária para que eu me sinta bem também. Então, sorria. É um excelente jeito de mudar o foco. Por mais que esteja tensa a situação, traz o sorriso. Traz o sorriso que ele é incrível. Né? Eu tive um tempo que eu tinha uma sorveteria e ali era tenso, gente. Entrava cliente de tudo que é jeito ali. Quem trabalha com público sabe, né? Que é sempre uma caixinha de surpresa. Tem gente que está revoltado com o mundo e vem descontar na gente. E era época de pandemia, eu estava de máscara e eu estava sorrindo. Aquela pessoa falando coisa nada a ver, e eu sorria para poder equilibrar, né, as minhas emoções e conseguir lidar naquela situação. Então, sorria, sorria. Tá em discussão? Sorria. Tá ali com medo de alguma coisa? Sorria. Vocês vão perceber como que muda o estado emocional ali com o sorriso. E agora nós vamos para um exercício guiado, que é justamente para vocês perceberem o corpo. Então, quem quiser abrir a câmera aí, vamos fazer esse exercício aí. Porque é muito normal as pessoas dizerem assim, ai, fulano me tirou do sério. Tal situação me tira do sério. Eu perco o controle quando isso ou aquilo acontece. É normal as pessoas usarem essa expressão de que elas saem do controle. Elas não conseguem lidar com as emoções. E tem muita gente que afirma, né? É assim que eu sou e eu não consigo ser diferente. E isso é uma mentirinha que a nossa mente conta para a gente mesmo para manter o comportamento. A Penélope está falando que usou essa técnica na academia. A princípio eu não gosto de fazer, mas preciso. Então eu respirava fundo e sorri. Já na segunda semana de constância. Parabéns, Penélope. É bem isso mesmo. Tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas precisa fazer. Então, tema para outra reunião, né? Porque não dá para falar tudo aqui. Mas uma das coisas, né, para mudar um hábito, para trazer, né, para a nossa existência um hábito que a gente quer fazer, é justamente reprogramar nossa mente. Como é que pensa uma pessoa que gosta de academia? Começa a trazer para a consciência, né? Como que eu posso gostar de fazer isso? É uma coisa que eu não gosto. Como que eu posso gostar? Como que eu posso tornar isso mais divertido? Estava falando que quem estava falando essa semana? Que ela estava falando que ela não gosta de ligar para clientes, né? Como você pode tornar isso mais divertido? E daí a gente veio trazendo algumas percepções, né, de como tornar, né, uma atividade chata em algo divertido. Então, faça perguntas e vai mudando a sua mentalidade. Porque a partir do momento que você passa a gostar daquilo que você antes não gostava, é muito mais fácil para fazer. Você não fica brigando com a sua mente o tempo inteiro. Mas, de início, o sorrir é joia, é uma excelente técnica.
Então, vamos lá. Fechar os olhos novamente. Quero que vocês imaginem um momento. Vocês estavam, sei lá, em uma discussão com o marido, com a esposa, com a mãe, o pai, não sei, uma pessoa que você geralmente briga demais com ela. Se imagine, né, nessa discussão. E aí toca o telefone, o seu telefone, e é uma pessoa importante. Talvez um chefe, sei lá, um prefeito, um pastor, um padre, alguém importante para você. Alguém qual você nunca gritaria com ele, nunca seria grossa, né? Enfim, alguém importante. E você precisa atender o telefone. Como é que você atende esse telefone? É na mesma energia que você estava na discussão? Qual a técnica que você usa para atender esse telefone? Será que você não vai atender esse telefone, né? Não vai respirar fundo, não vai sorrir e atender esse telefone na maior simpatia da face da Terra? De uma hora para outra, assim, ó, automaticamente? Então, para quem diz que não tem o controle da situação, lembra sempre disso. Você tem o controle, sim. Você, na verdade, escolhe ser grosso com alguém, você escolhe gritar com alguém, você escolhe se irritar. É uma escolha sua. Não é que você não tem o controle. Porque a hora que você quiser, você vai lá, respira fundo, sorri e age diferente. É só você querer. É só você estar no controle. É só você escolher fazer diferente. Vamos continuar nesse mesmo exemplo? Você falou com a pessoa lá no telefone e você desligou. E aí você dá de cara com a pessoa que você estava brigando antes. O que vai acontecer? Vai ser simpática com ela? Ou você vai voltar a brigar? O que vocês acham que vocês vão fazer nesse momento? Eu voltaria a brigar. Não sei vocês, mas eu voltaria a brigar. Por quê? Porque é uma escolha que eu fiz antes e provavelmente eu vou continuar na mesma escolha. Tá? Então, a partir de hoje, traga para a consciência de vocês. É uma escolha. Como eu escolho me sentir hoje? Tá? E agora nós vamos aplicar aquela ferramenta, né, do 448. Quem quiser ficar em pé, é bom ficar em pé. A circulação corre melhor. Né? Então, em pé, as pernas levemente afastadas. Põe a mão na cintura. Eu não vou levantar, senão eu saio da câmera aqui, tá? Já é ruim para gestar. Põe a mão na cintura. Eleva um pouquinho a cabeça, não precisa ser muita coisa, não. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Aí nós vamos puxar o ar pelo nariz por 4 tempos, vamos segurar por 4 tempos e soltar em 8 tempos, tá bom? Vamos lá? Puxa. Segura. E solta. De novo. Solta. Mais uma vez. Segura. E solta. Percebam o seu corpo nesse momento. Perceba o coração, como é que está batendo. Perceba a sua mente.
quão mais consciente ele está nesse momento. Pode abrir os olhos. Vou voltar aqui. Do jeito que você está agora, comparado aí com, vamos falar assim, a hora que começou a reunião, 30 minutos atrás, houve uma evolução? Você percebe mais leve? Quem quiser falar. Bom dia, Bom dia, Edir, tudo bem? tudo. Não, eu senti mais leve. Mas aqui, eu estou fazendo isso, eu estou achando assim que eu estou melhorando muito. Porque tem vezes que eu estou ficando muito nervosa, que marido deixa a gente com raiva mesmo. Aí, sabe, eu estou respirando e silenciando, esperando para dar resposta. Tá funcionando. Muito bom. Outro dia, meu filho também estava com muita raiva, fiz respiração. Você acredita que ele deu uma voltinha na rua, voltou de outra forma? Uhum. Com criança, a gente costuma usar a técnica, né, do sentir o cheiro da florzinha e assoprar a velhinha, né? Que é para puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Beleza. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom, né, para qualquer coisa. A Celina falou que ficou com dor de cabeça. Interessante isso. Depois da reunião, vamos falar sobre isso aí, Francelina. Vamos falar sobre isso, que agora não está no esquema. Deu uma aliviada, um alívio na cabeça mesmo, mas essa parte aqui, ó, dos ombros, ainda continua pesado, parecendo que estivesse carregando algumas coisas nos ombros. Tá, vamos trabalhar isso daqui a pouco também. E coincidência ou não, eu também senti uma tensão no ombro. No ombro também. Não sei se é uma coisa, como ela falou, eu falei, faz sentido. Mas Show. muito bom, muito bom. Sempre que eu encerro a gravação aqui, a gente depois faz, né, um apanhado geral de cada um aí, a gente vai trabalhar essas coisinhas aí, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. A Denise quer falar? Tirou o áudio? Não. Então, assim, esses 3 passinhos, né, tão simples, né? Eles podem trazer os resultados, assim, grandiosos na nossa vida, se forem praticados com frequência. Isso é um exercício, assim, fácil de fazer, né? Parar, levanta, põe a mão ali na cintura, respira, umas 3, 4, não precisa ser muitas vezes, não. Fica com a cabeça altiva. Eu aprendi, né, a fazer essa posição sempre que levantar, e nesse momento eu sempre trago uma oração. Então é um momento onde eu converso com Deus ali nessa posição. Que essa posição é uma posição que a gente chama da posição da Mulher Maravilha, né, que é em pé, com a mão na cintura, cabeça um pouquinho altiva. Essa posição, ela é uma posição de empoderamento. Então, se você adota essa posição todos os dias na sua vida, você vai percebendo mais confiança, mais energia, mais disposição. E esse, né, é um dos muitos exercícios que existem, que são, assim, justamente para você aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com as situações que estão acontecendo ali no momento presente, para trazer mais consciência para o que você está fazendo ali no momento. Você pode resolver questões emocionais. Muito, né, do que a gente vai vivendo ao longo do dia são vícios, são dependências emocionais. E a partir do momento que você aprende a colocar esses exercícios em práticas e se dá a oportunidade, né, de passar por uma reprogramação mental, você entende, né, o que afeta as suas emoções. Você limpa crenças, limpa traumas, limpa bloqueios, e aí você passa a agir de forma diferente, né? Eu já falei em outras reuniões, né, 95% do que a gente faz seguindo essa programação mental. Muito
pouco a gente está consciente, muito pouco a gente observa o que a gente está fazendo. A gente simplesmente vai fazendo, seguindo essa programação mental. Então, quando a gente muda a programação mental para algo que a gente sabe que precisa fazer, que tem que fazer, né? No caso aí da Fernanda comentou, da academia, a gente muda a programação mental, passa a ser muito mais fácil fazer aquilo que a gente achava que não gostava, que a gente aprende a gostar. Então, a gente muda a programação da nossa cabeça. Porque tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Absolutamente tudo. E muitas vezes a gente aprendeu só o negativo. E quando a gente fica olhando só para o negativo, aquilo é chato. Eu não quero enfrentar, não quero fazer. Mas quando eu começo a olhar para o lado positivo daquilo, aí muda a balança. Eu cheguei a comentar com vocês da motivação, né? Motivos para ação. Aqui são os motivos para eu agir. Aqui os motivos para eu não agir. Se eu estou com a balança assim ou assim, né? Não agir, eu não ajo, eu não faço. Agora, se eu elevo a motivação, aí eu passo a agir. E isso é feito com reprogramação mental. Então, eu sempre convido vocês a não ter medo de investir em vocês. É o melhor investimento que vocês fazem. Convido vocês a estar agendando reunião, a limpar tudo que impede vocês de assumir o controle da sua vida. Porque a partir do momento que você está no controle da sua vida, tudo fica muito mais fácil. Tanto nos relacionamentos, tanto na vida pessoal, na vida financeira, tudo vai mudando para tornar a vida mais fácil. Tem um áudio aberto, de quem é? Ó, Denise, feche seu áudio, por favor. Então, não é fraqueza pedir ajuda, é consciência e sabedoria. Toda vez que você traz para a consciência e você se coloca na sabedoria da sua vida, a sua vida passa a acontecer. Aí eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu pôr aqui, um convite, né, para vocês receberem, o PDF dessa reunião aqui, ó. Publica, né, nas redes sociais. Eu assumo o controle das minhas emoções. E eu quero ouvir vocês dizendo isso, ou escrevendo aqui no chat, né, que for mais fácil para vocês. Eu assumo o controle das minhas emoções. Eu sou a responsável pelas minhas emoções. Vamos lá? Eu assumo o controle das minhas emoções. Joia, parabéns. Eu assumo o controle de minhas emoções. Muito bem, parabéns. Eu assumo o controle das minhas emoções. Joia, Marcia. Beleza. Eu assumo o controle das minhas emoções. Joia, parabéns. Eu assumo o controle das minhas emoções. Joia. Eu assumo o controle das minhas emoções. Oxi. Muito bem, gente. Vamos assumir o controle das nossas emoções. Muitas vezes a gente age como vítima das situações, mas nós não somos vítimas, nós escolhemos agir como vítimas. Então, vamos trazer para a consciência que nós somos responsáveis pela nossa vida. E toda vez que a gente estiver sentindo medo, ansiedade, raiva, qualquer sentimento, lembra dos 3 passos, faz esses 3 passos, aprenda a se conhecer. Né? Nas terapias, a gente aprende a se conhecer. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como lidar com as coisas. Né? Quando a gente dá nome, né? Ah, isso que eu estou sentindo é medo. Ah, então, quando eu estou com medo, eu faço assim. Ah, isso aqui que eu estou sentindo é raiva. Não, a raiva eu lido assim. Ah, isso aqui é um receio. Ah, isso daqui é uma insegurança. Por que eu estou insegura? Né? De onde vem essa insegurança? Começar a aprender a identificar na gente o que está acontecendo, fica muito mais fácil. É sempre trazer para a consciência. Então, fica aqui o convite para vocês. Né? Sempre... Opa.
Assim, aqui, ó, para publicar, né, a frase para receber o PDF da reunião. Você é responsável pelas suas emoções e sua vida. Então, priorize-se. Tem uma atividade que eu faço em algumas situações, né? Principalmente em eventos presenciais, né? Que eu peço para a pessoa fazer uma listinha das 10 pessoas mais importantes da vida dela. Vamos fazer esse exercício aqui? Não sei se vocês já viram, né? Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? É que aqui eu já dei a dica, né? Daí eu pergunto depois, né? Em que posição está você? E muitas das pessoas não colocam ela mesma na listinha das 10 pessoas mais importantes da vida. Então, tragam para a consciência que você é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você, você não vive. Sem você, não existe vida. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, aprenda a se priorizar. Quantas e quantas vezes a gente coloca outras pessoas na frente, faz coisas para todo mundo e se deixa para depois. Então, eu convido vocês a pararem com esse hábito e comecem a se priorizar. Cuidar de vocês, porque quanto melhor você estiver, melhor você vai cuidar de outras pessoas também. E aqui a frase que eu sempre deixo, que é: seja tudo o que Deus te fez para ser.